Considerando que está chegando o dia da tão esperada prova do concurso para os professores, aqui na minha querida cidade de Santarém, nesta semana e na próxima, eu vou resolver algumas questões que foram organizadas pela banca IVE, que é a banca responsável pelo concurso aqui. Essas questões foram selecionadas de provas que aconteceram este ano, 2023. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Hoje, nós vamos resolver 6 questões. E na próxima semana, mais 6 questões. Eu vou colocar a questão na tela, ler e já resolver. Mas eu sugiro que você dê uma pausa para poder ler, entender e assinalar uma alternativa, porque são questões de múltipla escolha. Então, assinale a alternativa e quando você resolver a questão, aí você dá continuidade no vídeo para saber a resposta e verificar se você acertou. Então vamos lá? Eu vou ler a questão, resolver, fazer um pequeno comentário e colocar para vocês a fundamentação da resposta. E a questão de número 1 diz o seguinte: é ponto concordante entre a Constituição Federal, no artigo 210, a LDB, artigo 32, parágrafo 3º, e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, artigo 15, parágrafo 1º, que o ensino fundamental regular seja ministrado na língua oficial do Brasil, que é a língua portuguesa. Não obstante isso, tais documentos asseguram também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E a concessão desse direito, segundo o qual as aulas na escola da aldeia poderão ser ministradas em 2 línguas, aponta para uma tendência cada vez mais presente no mundo atual, conhecida como alternativa A, educação poliglota, B, educação bilíngue, C, educação intercultural, D, educação tribal e educação dicotômica. Eu acredito que você não teve nenhuma dificuldade para assinalar a resposta correta, a educação bilíngue. Mas eu gostaria de chamar a atenção que em uma mesma questão nós temos 3 documentos citados: a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. E a resposta está nos 3, né? Vou colocar para você ver. Confiram que tanto a Constituição Federal quanto a LDB e as diretrizes curriculares afirmam que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa e que as comunidades indígenas terão asseguradas também as suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Questão de número 2 diz o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases prescreve 3 finalidades para a educação básica: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 22. De acordo com o parágrafo único deste artigo, os requisitos essenciais para que se cumpram as finalidades supracitadas são: alternativa A incentivação do trabalho de pesquisa e a estimulação da criação cultural. B, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. C, o desenvolvimento integral do educando e o seu aprimoramento como pessoa humana. D, a alfabetização plena e a formação de leitores. E a vinculação do educando ao mundo do trabalho e o seu domínio das bases científico-tecnológicas. E a alternativa correta é a letra D, a alfabetização plena e a formação de leitores. E se você ficou em dúvida, já quero chamar a atenção que esse artigo sofreu alteração em 2022. E as bancas que organizam concursos costumam cobrar as alterações mais recentes. Vamos conferir? Em 2022, foi inserido o parágrafo único no artigo 22, que diz o seguinte: são objetivos princípios da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores,
como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Questão de número 3 diz o seguinte: depois de ler o dispositivo legal transcrito a seguir, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando os dois conceitos sublinhados no texto a seus respectivos exemplos, com base na definição de termos proposta pelo ECA. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Artigo 18A do ECA. E na coluna 1 nós temos, número 1, castigo físico e número 2, tratamento cruel ou degradante. E na coluna 2, humilhação, sofrimento físico, lesão e ameaça grave. E de acordo com o ECA, sofrimento físico e lesão são considerados castigos físicos. Humilhação e ameaça grave, tratamento cruel ou degradante. Vamos ver. Artigo 18A, parágrafo único. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E tratamento cruel ou degradante é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Questão de número 4. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 13.005 de 2014, as 20 metas previstas no anexo do Plano Nacional de Educação, PNE, deverão ter como referência, além do censo demográfico e dos censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Alternativa A pesquisa nacional por amostra de domicílios. B, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. C, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. D, o Exame Nacional do Ensino Médio. E, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E a resposta correta é a letra A, Plano Nacional por Amostra de Domicílios. Vamos ver o que diz a Lei 13.005 de 2014, artigo 4º. As metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados. Questão de número 5. Relativamente aos procedimentos que devem ser utilizados nas instituições de educação infantil para avaliação do desenvolvimento das crianças, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Primeira alternativa. Os procedimentos avaliatórios utilizados na educação infantil contribuirão de forma valiosa para fins de seleção, promoção ou classificação das crianças. Segunda, não haverá necessidade, na educação infantil, de documentação específica que permita às famílias conhecer os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Terceira, poderá ser utilizado na educação infantil a técnica avaliativa de observação crítica e criativa das atividades e brincadeiras das crianças no cotidiano. Quarta, no processo avaliativo da educação infantil, poderão ser utilizados múltiplos registros feitos por adultos e crianças, tais como relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc. Eu penso que vocês conseguiram perceber que nós temos duas alternativas verdadeiras e duas alternativas falsas. As falsas são as primeiras.
porque está dizendo que os instrumentos avaliativos vão servir para promoção, classificação das crianças. E a segunda está dizendo que não há necessidade de documentação para que os pais acompanhem o desenvolvimento das crianças. As duas outras são verdadeiras. Vamos ver o que dizem as diretrizes. Então, de acordo com as DCNs para a educação infantil, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, como relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, a continuidade dos processos de aprendizagens por meio de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vivido pelas crianças, a documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil e a não retenção das crianças na educação infantil. Última questão, a professora Elielza utiliza com sua turma de 4º ano do ensino fundamental um modelo de avaliação didática que privilegia os aspectos cognitivos e quantitativos com ênfase no conteúdo enciclopédico, na aprendizagem livresca e na memorização. Nas provas que ela aplica, os alunos devem reproduzir na íntegra o que foi ensinado em sala de aula, sem espaço para criatividade ou para reflexão. Em virtude desse estilo de prática docente, podemos afirmar com correção que a referida professora segue a abordagem cognitivista, sociocultural, tradicional, comportamentalista, humanista. Penso que você não teve dificuldade para assinalar a alternativa C, tradicional. ênfase nos aspectos cognitivos, quantitativos, em conteúdo enciclopédico, livresco, memorização. Importante também entender qual é o foco das outras abordagens. Vamos ver. Na abordagem cognitivista, a aprendizagem é centrada no aluno. O foco está no desenvolvimento das capacidades cognitivas, como a atenção, a memória, o raciocínio, a resolução de problemas. Na abordagem sociocultural, a aprendizagem enfatiza o processo colaborativo, onde os alunos constroem seu conhecimento por meio da interação com os outros e com o ambiente. Na abordagem comportamentalista, a aprendizagem acontece por meio de estímulos e recompensas, visando a aquisição de novos comportamentos e a modificação de comportamentos indesejados. E a abordagem humanista valoriza a individualidade de cada aluno e busca promover um ambiente de respeito, empatia e colaboração. E como foi o seu desenvolvimento na resolução dessas 6 questões organizadas pela Banca IVE? Coloque aí nos comentários quais os seus maiores desafios, as suas maiores dificuldades, as suas maiores facilidades, o que você se sentiu mais seguro para resolver. E se você gostou, já te convido a assistir o vídeo da próxima semana, em que eu vou resolver mais 6 questões desta mesma banca. Me acompanha que eu te espero.